Olá, povo livre, povo de Deus, povo abençoado, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Estamos de volta para trazer mais uma mensagem de edificação, uma mensagem que venha nos abençoar, ok? Mas antes de nós irmos para a mensagem, deixa aí o seu like. Eu peço a você que faça também a sua inscrição, faça um comentário, ative o sininho para que você também seja notificado quando outras mensagens como esta forem postadas, ok? Dito isso, voltamos aqui para a nossa mensagem. Hoje eu quero refletir com você um tema, eu dei um tema para essa mensagem, que é procurando discípulos. E essa mensagem eu quero dividi-la em algumas partes, e hoje eu quero aqui refletir com você na primeira parte dessa mensagem. Nós iremos caminhar aqui nos evangelhos, no Mateus, Marcos e Lucas, e procuraremos aqui extrair as verdades que venham edificar a nossa vida, ok? Então, hoje é a primeira parte e eu quero ler com você o texto de Mateus capítulo 4, é o texto base para o nosso primeiro ponto hoje, versículo 18, que diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O texto que nós lemos aqui, Jesus estava ali escolhendo os seus primeiros discípulos. E Jesus ele não parou aqui. Ele continuou e escolheu mais discípulos. E a grande verdade é que Jesus ainda hoje procura discípulos. A questão primeira que nós temos que fazer é: eu, você, as pessoas hoje, será que elas estão dispostas a seguir este Galileu? Estão realmente dispostas a seguir a Jesus? Essa é a primeira questão que nós temos que fazer. Mas eu quero deixar aqui uma proposição que vai nos dar o norte desta mensagem. A partir dela nós vamos ter um entendimento melhor da mensagem. E a proposição o próprio Jesus, ele vai nos dizer em João capítulo 15, versículo 16: Porque não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, partindo desse versículo, da primeira parte desse versículo, de João 15, 16, eu quero deixar aqui a proposição, que é: Jesus é quem escolhe os seus discípulos. É Ele que escolhe. Então, o primeiro ponto que eu quero levantar para nós refletirmos aqui, nessa primeira parte da nossa mensagem, é o seguinte: Jesus busca discípulos. O verso 18 que nós lemos aqui diz que Jesus estava caminhando junto ao mar da Galileia e ali ele viu dois irmãos pescando, lançando as redes. Ele estava caminhando junto ao mar. Mar na Bíblia fala de multidão, aponta para pessoas, multidão. Então, eu aprendo aqui que Jesus ainda busca discípulos em meio à multidão. E me chama a atenção que Jesus aqui, ele não foi procurar os primeiros discípulos junto ao Sinédrio, por exemplo, aos doutores da lei. Ele não buscou reis, ele não buscou homens de posição, ele não buscou homens ricos, de status, mas ele foi ali andando em meio à multidão e ali escolheu os primeiros discípulos. Então, a primeira lição que eu tiro aqui desse ponto que me chama a atenção é que ainda hoje existe discípulos em meio à multidão. E Jesus, que já nos escolheu como discípulos, nos envia a essa multidão para fazer o chamamento, para chamar os discípulos que estão em meio à multidão. Nós somos chamados para pregar o Evangelho e levar essa mensagem e chamar mais discípulos a seguir Jesus.
O segundo ponto que me chama a atenção e nos traz uma lição é que esses homens, esses irmãos Pedro e André, eles estavam ali lançando as redes, eram pescadores, estavam trabalhando, eles estavam ocupados, eles estavam ali buscando o alimento para o lar, para a família, para o seu sustento. Então, eles tinham compromisso. Então, a lição que eu tiro daqui é que não há uma desculpa para hoje, para aqueles que trabalham, para aqueles que estão ocupados, de não serem discípulos, ou de não fazerem a obra de Deus, ou de não responder o chamado do Senhor. Na verdade, aqueles que trabalham, que têm compromisso, de forma geral, são os que mais são aptos a trabalhar, a fazer as coisas. O preguiçoso não quer fazer nada, mas o que tem compromisso e trabalho, naquilo que ele faz, naquilo que ele é colocado para fazer, ele vai fazer, porque ele já tem um compromisso, ele já está habituado a ter compromisso. Você entende? Isso também não significa que Jesus não chama aqueles que porventura estejam desempregados, que estejam sem trabalhar. Jesus chama, faz o chamado geral a todos. Mas é lógico, é perceptível na palavra de Deus que apenas alguns respondem a palavra, respondem ao chamado do Senhor. Mas eu tiro uma lição grande daqui, é que se a pessoa que recebe o chamado do Senhor estiver trabalhando, estiver ocupada demais, isso não serve de desculpa para dizer que não pode fazer a obra do Senhor ou não pode servir ao Senhor como discípulo. Porque esses homens estavam trabalhando, eles estavam ocupados, mas mesmo assim ouviram o chamado do Senhor e responderam. E o terceiro ponto, um terceiro subtópico desse texto que me traz a lição, está no versículo 19, quando Jesus diz: "Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens." Jesus faz um chamado radical aos discípulos. Por quê? Porque eles deveriam ter uma mudança radical. Uma mudança de postura, posicionamento, pensamento e até mesmo da profissão. Então, Jesus, ele buscou homens e a característica primeira desses homens é que eles eram comuns, estavam na meio da multidão, eles estavam trabalhando, tinham um compromisso e eram pessoas dispostas a mudanças. Eles estavam dispostos a mudar e eles responderam de imediato o chamado de Jesus. Então, o chamado de Jesus para mim, para você, é para uma mudança radical. A questão é, eu estou disposto a mudar? Eu estou disposto a ter uma mudança radical na minha vida? Porque o Mestre dos Mestres, Jesus de Nazaré, ele nos chama e ele nos capacita e ele é capaz de gerar essa mudança em nós. Cabe a mim e a você, cabe àquele que Deus está chamando nessa hora, neste momento, se dispor a mudar, responder ao chamado do Senhor. É isso que Jesus quer fazer na tua vida. Uma mudança radical e uma mudança para melhor. E uma mudança que vai ajudar a você ter uma nova visão do reino, uma nova visão das coisas, das pessoas. E assim ser um discípulo para levar também essa mensagem de mudança a outras pessoas. Ok? Que Deus abençoe. Eu espero que a primeira parte da nossa mensagem ela tenha renovado o teu pensamento, ela possa trazer uma mudança e possa edificar a tua vida e o teu caminhar nessa trajetória cristã, ok? E agradeço a você por ficar até o final do vídeo e eu espero você na próxima parte da nossa mensagem, ok? Deus abençoe e até lá.